Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre toda a sua casa. Reunimos na presença de Deus nessa noite para adorá-lo, e eu quero convidá-lo a fazer isso nesse momento. Você que nos acompanha da sua casa, que você nesse momento tenha uma postura de louvor e adoração a Deus. Estamos no momento de culto e queremos assim adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Quero convidá-lo a ler a palavra de Deus que está no Salmo 145. Salmo 145 que diz: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Amém. Somente até o versículo 5. Louvaremos o nome do Senhor, como o salmista Davi nos convoca a fazer. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome para todo sempre. Então, nesse momento, que você tenha a sua mente, o seu coração totalmente voltado para o Senhor. Não deixe que alguma coisa venha te distrair, mas que você louve ao Senhor em espírito e em verdade. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado por mais uma noite que o Senhor nos proporciona com vida, com saúde, e muito obrigado pela oportunidade de adorarmos o Senhor, de cultuarmos a Ti. Que o Senhor, ó Deus, se agrade de nós nesse tempo, ó Deus, que passaremos aqui. Ó Deus, muitos irmãos estão das suas casas, cultuando ao Senhor da mesma forma. Que o Senhor derrame graça e bênção sobre os teus servos e servas, e que o Senhor receba todo louvor, toda adoração, que o Senhor se agrade de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos adorar a Deus. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Sigamos em adorar esse Deus Todo-Poderoso. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado, e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim, e os meus pés estão no caminho, estão no caminho.
dessa estrada. Eu não me desvio nunca mais. Estou firme. Canta com a gente. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo, amém? Ninguém pode te deter, ninguém pode te parar, amém? Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no meu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, meu Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no meu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. E assim eu sei que posso prosseguir. Canta. E mesmo quando as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram os pés, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Filho, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar,
minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará até ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Glória a Deus. Amém, aleluia. Amados irmãos, nesse momento muito especial no nosso culto, momento em que o Senhor Jesus nos dá a oportunidade de devolvermos parte daquilo que Ele nos deu. Esse é o momento de devolvermos ao Senhor, entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, nesse momento, eu quero orar por sua vida, orar por sua casa, pelos seus negócios. Tenho certeza que alguns irmãos que acompanham a gente agora, nesse momento de culto, estão passando por dificuldades financeiras. Nós sabemos que o tempo que nós passamos é um tempo difícil para muitas pessoas, mas, apesar de qualquer situação, o Senhor sempre continuará nos abençoando. Então, você que está passando por um momento de escassez, está passando por dificuldade financeira, primeiro, busque ao Senhor, ore a Deus, porque nós estamos orando por você. Eu, como pastor, tenho orado por cada família, cada irmão e irmã da nossa igreja. Então você pode contar com as nossas orações e creia que o Senhor Jesus irá abrir portas. Segundo, se você está passando por necessidades, entre em contato conosco. Você conhece como a nossa forma de trabalhar, a nossa forma em que nós cuidamos dos irmãos. Então você pode entrar em contato conosco, falar para nós a sua necessidade, que nós, na medida do possível, iremos te ajudar sim. Nós queremos que todos os nossos irmãos estejam bem. Nós somos família de Deus, nós caminhamos juntos. Então, apesar de qualquer adversidade, nenhuma adversidade pode tolher-nos de entregar nossas ofertas, os nossos dízimos ao Senhor. Então você que está trabalhando, ainda que passando por dificuldades na área financeira, continue sendo fiel ao Senhor. Você que perdeu o emprego, você que está realmente em dificuldade financeira, conte com a nossa ajuda. Permaneça fiel em suas orações, continue clamando ao Senhor. Tenho certeza que esse tempo difícil, esse tempo de adversidade irá passar brevemente e o Senhor sempre cuidará de nós. Então eu quero orar por sua vida, depois nós vamos cantar e você podia separar aí, você que está na sua casa, separar o seu dízimo e a sua oferta durante a semana, que você faça o depósito ou faça a sua transferência bancária, ou se você tem alguma dificuldade nessa área, ligue para mim, para algum dos presbíteros, que nós iremos até você para recolher o dízimo e a oferta. Então feche seus olhos, eu quero orar com você, eu quero abençoar a sua vida, a sua casa. Deus querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença, cultuando ao Senhor, e os Teus servos, Tuas servas, que estão em casa, ó Deus, também cultuam ao Senhor, e nesse momento separamos aquilo que é do Senhor, queremos devolver a Ti, e pedimos, ó Deus, que o Senhor coloque fé no nosso coração, fidelidade, para, ó Deus, continuarmos sendo cada dia mais fiéis ao Senhor, mesmo em tempos difíceis, em tempos de adversidades. Que o Senhor, ó Deus, esteja com a Tua mão estendida sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Que o Senhor esteja, ó Deus, suprindo a necessidade de cada um, abençoando os negócios, abrindo porta de emprego. Ó Deus querido, abra portas nos céus e abençoe o Teu povo. Deus querido, Pai amado, peço também por aqueles que estão doentes, peço por aqueles que precisam de um milagre, ó Deus do Senhor, traga cura, traga restauração, aviva a Tua obra, ó Deus, aviva a Tua obra no coração dos Teus servos, aviva a Tua igreja, abençoe o Teu povo,
em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Vamos louvar a Deus e nesse momento, separe aí o seu dízimo e a sua oferta. A conta da igreja aparecerá aí no vídeo e que você durante a semana possa devolver aquilo que é de Deus. Deus abençoe sua vida e vamos nesse momento cantar e louvar a Deus. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando seu amor e poder, tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Pois tu és santo, santo, santo. Pois tu és santo, santo, santo. Oh. Amém, amém. Amados irmãos, eu quero compartilhar a palavra de Deus, que está lá na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Então, nesse momento, por favor, abra sua Bíblia, acompanhe a leitura, preste bastante atenção na mensagem, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus irá falar profundamente ao seu coração. Toda vez que nós voltamos-nos para a palavra, quando nós lemos as Escrituras, quando nós buscamos a verdade de Deus para a nossa vida através da palavra, o Espírito Santo de Deus começa a fazer uma obra poderosa no nosso coração. A nossa vida é transformada, a nossa mente é atualizada com a vontade de Deus. E assim nós podemos realmente viver a vida que o Senhor nos prometeu. Então, nesse momento, preste bastante atenção na exposição das Escrituras e que o Espírito Santo de Deus fale profundamente ao seu coração. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas,
e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém. Amém. Amados irmãos, Jordan Peterson, no seu livro 12 Regras para a Vida, ele diz que foi feita uma pesquisa dentre 100 pessoas que é prescrito um remédio, determinado remédio, somente 1/3 toma esse remédio como deveria ser. 1/3 nem compra o remédio. O outro terço, ele compra o remédio, mas toma de forma errada. Chegando à conclusão do seguinte: nós não cuidamos de nós mesmos como deveria cuidar. Essa é uma realidade para a maioria das pessoas. Nós não cuidamos de nós. Mas olha que interessante, nós queremos cuidar da vida das outras pessoas. Nós queremos mudar e transformar o mundo. Mas toda transformação, toda mudança começa conosco, começa por nós. E a realidade é que nós não cuidamos de nós, não cuidamos da nossa saúde, não cuidamos como deveríamos cuidar da nossa sanidade mental. E isso também é uma realidade no que diz respeito à nossa espiritualidade. Nós normalmente não cuidamos de nós mesmos, da nossa espiritualidade, não prestamos atenção como deveríamos prestar atenção nessa área tão vital da nossa vida. Para muitos de nós, a nossa espiritualidade simplesmente é um acréscimo à nossa realidade da vida, é um apêndice. Mas o apóstolo Pedro, em todas as suas 2 cartas, ele tem o objetivo de mostrar para nós que já cremos no Senhor Jesus, nós que já recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa existência, da nossa vida, e através da obra de Cristo, a nossa vida foi transformada, foi redimida, nós fomos salvos do inferno para uma nova vida. E agora nós vivemos nesse processo de santificação, no processo de nos tornarmos semelhantes a Jesus. Mas o apóstolo Pedro, é interessante que nas suas 2 cartas, ele tem uma tônica, ele sempre pensa na vida cristã, num desenvolvimento progressivo. Sempre o apóstolo Pedro está falando: crescei. Você precisa crescer, você precisa desenvolver na graça, no conhecimento, você precisa desenvolver a sua salvação. A salvação foi nos dada como presente, é algo da graça de Deus. Tudo o que precisava para a salvação, Jesus fez por nós e nos deu como presente. Mas o apóstolo Pedro fala assim: não, mas você agora salvo, você precisa desenvolver essa salvação, você precisa crescer para a salvação a cada dia. E o que eu quero falar com você nessa noite é que não temos como crescer espiritualmente, não temos como desenvolver a nossa salvação se realmente não cuidarmos de nós mesmos, não cuidarmos da nossa espiritualidade com seriedade. Quem sabe você não é aquela pessoa tão zelosa para tomar o remédio que o médico te prescreveu, conforme ele prescreveu. Quem sabe você é uma pessoa relaxada com a sua saúde física. Mas, meu amado irmão, em nome do Senhor Jesus, primeiro, você tem que mudar esse conceito na sua vida. Você precisa cuidar, sim, do seu corpo. Você precisa cuidar de si mesmo. Por quê? Primeiro que você é templo do Espírito. Você é templo do Espírito, você não pertence mais a você. Esse corpo seu agora é templo do Espírito. E você precisa cuidar dele. E você prestará contas a Deus daquilo que você faz com o seu corpo. De tal forma que você agora não toma conta mais de si mesmo. Mas você deve permitir que o Espírito Santo agora comece a agir na sua mente, te direcionando para o cuidado da sua vida, para como você lida com o seu corpo.
E você deve sim, em nome do Senhor Jesus, se você é uma pessoa que não cuida bem da sua saúde física, da sua saúde mental, você, em nome de Jesus, precisa agora começar a pensar seriamente sobre isso. Se você vai no médico, o médico te prescreve um tratamento, faça o tratamento conforme o médico está mandando. Se o tratamento não deu certo, não surtiu o efeito esperado, procure outro especialista. Tome os medicamentos conforme prescrito. Descanse mais, durma mais. Alivie a sua mente da ansiedade. Cuide de si mesmo. E por quê? Primeiro, que você é templo do Espírito Santo. Você precisa tomar conta do seu corpo. Você precisa cuidar dele bem. Mas segundo, porque você sendo agora templo do Espírito Santo, você agora é cidadão do reino dos céus e embaixador do reino de Deus aqui na terra, você precisa estar bem. Você precisa cuidar do seu corpo, da sua mente, para que você possa fazer a obra de Cristo. Você não vive mais para si, como diz o apóstolo Paulo, mas você vive para Deus. É assim que Paulo pensava. Eu não vivo mais para mim mesmo, mas eu vivo para Deus, eu vivo para cumprir a obra que Cristo me delegou. E eu e você, amado irmão, precisamos estar bem fisicamente, precisamos estar bem emocionalmente para cumprir o ID de Cristo, para a evangelização, para fazer a obra de Deus nessa terra. Mas acima disso tudo, eu preciso ser zeloso e cuidar muito bem da minha espiritualidade. Eu preciso me preocupar realmente com o meu crescimento espiritual. Como o apóstolo diz, o crescimento para a salvação. Eu preciso realmente desenvolver a minha salvação a cada dia. E por quê? Se por um lado o Senhor Jesus nos deu a salvação através da sua obra maravilhosa lá na cruz do Calvário, e agora eu tenho nova vida, eu sou salvo, mas eu ando aqui na terra, eu estou nesse mundo. Deus já me deu o seu Espírito para me ajudar, para me consolar, para me fazer caminhar para frente conforme a sua vontade e o seu querer. O Espírito Santo, que é o poder de Deus agindo em nós e através de nós. A única coisa que o Evangelho nos ordena, que o apóstolo Paulo nos ordena, que o apóstolo Pedro nos ordena, é que precisamos desenvolver a cada dia a nossa salvação. Precisamos caminhar para frente. Precisamos cada dia buscar a santificação da nossa vida. Para quê? Para que possamos resistir no dia mau. Não pense, meu amado irmão, que você não será atacado pelo diabo. Não pense que enquanto você está me ouvindo aqui, Satanás está elaborando uma estratégia para fazer você desanimar, para fazer com que a sua fé seja esfriada. Por isso precisamos cuidar seriamente da nossa espiritualidade. Precisamos realmente tomar conta de nós mesmos, porque se é que queremos ganhar o mundo para Cristo, se queremos cumprir o ID de Cristo, precisamos começar conosco, precisamos começar com a nossa espiritualidade. E a minha pergunta para você nessa noite: como você está? Como está o seu desenvolvimento espiritual? Você tem tomado conta seriamente da sua espiritualidade? Você já é uma pessoa muito mais madura na fé do que era há alguns anos anteriores? Quando você lá conheceu a Cristo, você realmente agora é uma outra pessoa. Você caminhou realmente para frente. Você se achegou mais a Deus. A sua mente está mais parecida com Cristo. Você tem deixado realmente as coisas do mundo. Porque o apóstolo Pedro está falando assim: olha, você, se é que você já teve a experiência da bondade de Deus, se você recebeu a salvação em Cristo, você já experimentou a graça. Agora, você precisa desenvolver. Você precisa realmente obter o crescimento para a salvação. E o apóstolo Pedro, ele fala assim: olha, a primeira coisa a fazer para você ter esse crescimento para a salvação é tirando da sua vida, é deixando de lado
é realmente, como ele diz aqui, despojando-vos, é como tirando uma roupa suja, uma roupa fedida, uma roupa maltrapilha, aquilo que está trazendo é coisa ruim para a sua vida, você deve deixar de lado, você deve tirar da sua vida, isso é um ato da vontade. Eu agora, através do Espírito Santo na minha vida, realmente eu posso fazer isso. É algo que eu não podia fazer quando eu não conhecia Cristo. Quando eu não conhecia o Senhor Jesus, eu era escravo do pecado. Eu estava morto espiritualmente, eu não conseguia enxergar as realidades espirituais, e eu não tinha vontade própria. E por que eu não tinha vontade própria? Porque eu era escravo do pecado, eu estava morto. Mas agora em Cristo Jesus, e através do Espírito Santo de Deus, eu tenho poder, o poder para tirar da minha vida, abandonar, colocar de lado tudo aquilo que me impede progredir. Mas olha que interessante, o apóstolo Pedro, ele diz assim, olha, despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. E depois ele vem falando sobre nos alimentarmos com o leite espiritual, o genuíno leite espiritual. Ele está falando de nutrição, daquilo que vem nutrir a nossa vida, de tal forma que da mesma forma que o puro leite vem nutrir a nossa vida para a salvação, para o crescimento, para o desenvolvimento, algumas coisas podem nos intoxicar. Você já teve uma infecção intestinal? Quando você tem uma infecção intestinal, você realmente fica muito mal, e você não consegue se alimentar. Tudo que você ingere, normalmente você coloca para fora, o seu organismo não aceita, você está intoxicado, você está realmente com problemas, e se você não resolver esse problema, possivelmente você morrerá. Essa infecção intestinal, essa infecção passará para o sangue, e você terá problemas terríveis. Se você não cuidar, certamente vai morrer. E o que o apóstolo Pedro está falando é o seguinte, olha, tem algumas coisas, se você não retirar da sua vida, você morrerá espiritualmente. Você ficará prostrado, você ficará doente. Então, meu amado irmão, urgentemente, olhando para nós mesmos, se é que você quer seriamente cuidar de si mesmo, da sua espiritualidade, para que você possa ter saúde espiritual, para fazer a vontade de Deus, viver uma vida gloriosa, você precisa agora, com uma atitude diante de Deus, um ato de vontade, através do poder do Espírito Santo, você precisa se despojar, colocar de lado. E o que Pedro está falando? Você tem que colocar de lado da sua vida toda a maldade. E essa palavra aqui, no grego, é simplesmente maldade, tudo que é maldade. E você sabe muito bem o que é. Você deve colocar de lado tudo que é maldade na sua vida. Nós somos do bem, irmãos. Nós somos salvos por Cristo Jesus para as boas obras. Na nossa vida, na sua vida, não tem lugar para nenhum tipo de maldade. O apóstolo Pedro fala assim, olha, mas também você deve colocar de lado todo o dolo. No grego essa palavra é engano. Você tem que tirar as máscaras. Você tem que colocar de lado da sua vida toda a falsidade, todos os meios questionáveis. Você é uma pessoa íntegra diante de Deus. Nós seguimos aquilo que o Senhor Jesus disse, sim, sim, não, não. As pessoas precisam nos conhecer como pessoas honestas, pessoas que realmente são íntegras, pessoas que bastam simplesmente a palavra sim ou não. Para nós não existem outros meios. E o apóstolo Pedro está falando assim, coloque de lado toda hipocrisia. Oh, meu amado irmão, essas coisas começam a intoxicar a nossa vida, intoxicar a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus. Não tem como eu relacionar com o Espírito Santo sendo uma pessoa má. Não tem como eu me relacionar com Deus sendo um hipócrita, tendo falsidade no meu coração. Porque o nosso relacionamento com Deus é baseado em amor e em verdade.
Eu só posso me relacionar com Deus em espírito e em verdade. É assim que o Senhor Jesus disse. Não tem outra forma. O apóstolo Pedro está falando assim, olha, olhe para dentro de si. Se é que você quer ter uma vida séria com Deus, quer crescer espiritualmente, você precisa cuidar desses detalhes. Essas questões perniciosas, isso que tem tirado o seu vigor espiritual, a sua saúde espiritual. Coloque de lado toda maldade, todo dolo, toda hipocrisia. Deixe cair as máscaras. Caírem as máscaras, meus amados irmãos. Nós somos o que somos diante de Deus. E diante de Deus, sendo o que somos, o Espírito Santo de Deus vai realizando a sua obra dentro de nós, para que nós nos tornemos, não a semelhança de nós mesmos, mas a semelhança de Cristo. Isso só acontece quando nós deixamos as máscaras caírem. E como as pessoas sofrem por viverem através de máscaras. Elas são enxergadas pelas outras pessoas através de suas máscaras. Perto daquela pessoa você é uma, fora dela é outra. Você diz que é um crente dentro da igreja, mas quando está no seu trabalho você tem algumas atitudes escusas, faz negócios perniciosos, mal visto aos olhos de Deus. Nós podemos usar a máscara de crentes, caminhando pela rua com a Bíblia debaixo do braço, mas dentro de casa, como nós nos relacionamos com a nossa esposa, marido, como relacionamos com os nossos filhos, isso não nos define realmente como servos do Senhor. E por quê? Porque dentro de casa nós somos de um jeito, na igreja, na rua somos outros. Na rua somos aplaudidos, em casa somos odiados. O apóstolo Pedro está falando assim, não, isso não pode, isso você tem que colocar de lado. Você, em nome de Jesus, meu amado irmão, você tem que se despir, despojar-se disso, jogar fora, colocar de lado. Isso não presta para a sua vida, não tem nada a ver com a sua vida agora. O apóstolo Pedro ainda fala assim, olha, você deve colocar de lado toda hipocrisia e invejas. E isso aqui eu não preciso nem de falar. Inveja é o desejo incontrolável de obter, de ter aquilo que é do outro. O apóstolo Pedro está falando assim, como que isso adoece a sua espiritualidade, e não só, não adoece a sua alma, como também adoece o seu corpo, adoece a sua mente. Oh, meu amado irmão, isso não tem nada a ver com a sua vida mais. Você é do Senhor Jesus. Você não precisa ter inveja de nada. Por quê? Porque você é herdeiro de todas as coisas. E por que você não precisa invejar a casa do seu irmão, aquilo que o seu irmão tem, ou mesmo invejar a própria pessoa? Por quê? Porque você é cidadão do reino dos céus, você agora é herdeiro de todas as coisas, e Deus age particularmente com você. Isso quer dizer o quê? Que aquilo que o Senhor deu para aquela pessoa é para ela. Agora o que Deus tem preparado para mim, vai vir, é meu. Eu vou tomar posse disso se eu viver conforme a vontade do Senhor. Então, ao invés de eu invejar o outro, eu preciso fazer a vontade de Deus, obedecer o Senhor. E o apóstolo Pedro fala assim, olha, você deve se apartar também de toda maledicência, toda calúnia. Você tem que refrear sua boca em nome do Senhor Jesus. Você tem que parar de falar mal da vida dos outros. Olha que interessante, e é exatamente do que nós estamos tratando. Nós achamos que podemos cuidar da vida dos outros, mas nós não cuidamos nem de nós mesmos. É como aquela pessoa que está doente fisicamente e não toma os seus remédios como deveria tomar, não faz o tratamento que o médico prescreveu e quer dar opinião na vida da outra pessoa que está fazendo um tratamento, que está tomando o medicamento, que está cuidando de si. Não faz sentido, não é verdade? Oh, meu amado irmão, refreia sua boca. A sua boca agora deve ser instrumento de bênção. O apóstolo Tiago, ele diz que não faz nenhum sentido nós que somos da fé usar a nossa boca para abençoar e usar a nossa boca para amaldiçoar.
Não pode. Da mesma fonte não pode fluir água doce e água amarga. Ou somos uma coisa ou somos outra. Mas uma coisa eu quero te dizer, que quanto mais você fala mal da vida dos outros, usa de maledicência, você está atraindo mal para a sua vida. Você está atraindo prejuízo espiritual e emocional. Cada vez que você vai apontando o dedo para o outro, falando mal da vida do outro, você vai se tornando uma pessoa, primeiro, chata demais. Ninguém quer conviver com uma pessoa chata assim. Segundo, aí, você afasta as pessoas de você. As pessoas não querem mais estar do seu lado. Você também começa a ficar uma pessoa amarga. Por isso, meu amado irmão, vigie a sua forma de falar, coloque de lado todo tipo de maledicência, e é isso que o apóstolo Pedro está falando, toda sorte de maledicência. Você deveria buscar o Espírito Santo de Deus e pedir que Deus coloque travas na sua língua, que você possa realmente dominar a sua língua, porque se você dominar a sua língua, você é capaz realmente de dominar todas as coisas na sua vida. Aí você vai ver a sua vida progredindo. Aí o apóstolo Pedro fala assim, olha, você que quer crescer espiritualmente, você que quer desenvolver a sua vida para a salvação, crescimento para a salvação, você precisa urgentemente, agora, colocar de lado tudo isso. Tudo isso, você precisa colocar de lado, você precisa abandonar isso, e não me venha com desculpas, porque você realmente tem agora o poder que precisa para fazer isso. O poder não é de você, o poder é do Espírito Santo. Você precisa clamar o Espírito para que te dê autoridade de repreender essas coisas na sua vida, que você possa tomar uma decisão de abandonar essas coisas. E agora que você está desintoxicado, agora que a infecção foi tirada da sua vida, essa infecção que estava contaminando a sua espiritualidade, o apóstolo Pedro diz assim, agora, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas. Olha que coisa interessante. Olha o que Pedro está dizendo, vocês agora devem desejar, deve ser algo que venha de dentro, é instintual, é agora você deseja ardentemente mais do que qualquer coisa, como uma criança recém-nascida. O que você deve desejar? O genuíno leite espiritual, você deve desejar agora, o leite, o genuíno leite espiritual. Que genuíno leite é esse? É a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. Nós agora, como crianças recém-nascidas, quando uma criança nasce, a única coisa que ela não quer ir para uma casa e ver berços bonitos, ela não quer ir para casa nenhum carro caro, de luxo. A criança não está nem se importando se ela nasceu numa maternidade bonita, cara, ou se ela nasceu pelo SUS, ou se ela nasceu em casa, através de uma parteira. Essa criança não está preocupada com isso. Essa criança não está preocupada com nada ao seu redor, mas a única coisa que ela deseja ardentemente é o peito da mãe. Ela deseja o leite da mãe, ela deseja se alimentar. Todas as células do seu organismo desejam a mesma coisa. Tudo em sua mente está apontando para isso. E é por isso que Pedro fala, desejai ardentemente, como uma criança recém-nascida. Uma criança recém-nascida, quando ela é tirada do ventre, a primeira coisa que os médicos fazem, depois de limpá-la, desobstruir as vias aéreas. Essa criança chorou, os médicos colocam essa criança no peito da mãe, para começar a sugar o leite. Ela começa a sugar o colostro, que vem trazendo ali realmente proteção para a sua vida, para a sua saúde. Vai produzindo anticorpos na sua vida. Da mesma forma, o apóstolo Pedro está falando, olha, vocês também devem absorver esse colostro da palavra de Deus, vocês devem desejar ardentemente esses anticorpos espirituais, que eles vão entrando na sua vida e vão protegendo a sua alma dos ataques do diabo, da mundanidade. Vocês precisam a cada dia tomar desse leite, dia após dia,
dia após dia, a cada momento, para que vocês possam crescer para a salvação. Crescer fortes, crescer desenvolvendo sempre com musculaturas espirituais para a salvação. Oh, meu amado irmão, nós fomos chamados, escolhidos, nós fomos salvos por Cristo Jesus, mas não simplesmente para irmos para o céu. Nós fomos salvos, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, para as boas obras. Para as boas obras. Quando nós olhamos para a realidade desse mundo, olha ao seu redor, meu amado irmão, olha o caos que está o mundo. Olha para a sua vizinhança, olha para o seu bairro, olhe para a sua cidade. Eu tenho certeza, se você realmente for uma pessoa espiritual, uma pessoa que busque a Deus, você consegue discernir os ataques do diabo. Como que o inferno tem se levantado para tirar a paz, o sossego dos seres humanos. Como que o diabo tem atacado a igreja, tentando colocar o mundanismo dentro da igreja. Por isso que eu e você precisamos desenvolver os nossos músculos espirituais, precisamos crescer realmente para a salvação, para podermos manter-nos firmes diante do Senhor, frente aos grandes desafios desse mundo, diante dos ataques do diabo. É a palavra de Deus que fala que nós sofreremos nesse mundo mesmo. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados, contra os dominadores desse século. Nós estamos em guerra, nós estamos em luta. E se você não cuidar de si, não cuidar do seu espírito, não cuidar da sua espiritualidade, se você não crescer na fé, robustecer a sua fé, crescer realmente para a salvação, desenvolver músculos espirituais, você possivelmente amargará derrotas. Mas o apóstolo Pedro está falando assim, olha, vocês devem abandonar tudo aquilo que pode intoxicar, pode atrapalhar a sua vida. É o que lá em Hebreus a gente lê, quando o escritor aos Hebreus nos diz, olha, vocês devem deixar de lado também tudo aquilo que vai travando a perna de vocês, todos os laços, todo o peso do pecado, tudo aquilo que atrapalha a jornada, a carreira da fé, vocês devem deixar de lado, para correr a jornada da fé, correrem livres a jornada da fé. Ô irmão, nós sabemos que a vida normalmente é muito difícil. A cada dia nós enfrentamos doenças, lutas. Nós sim precisaremos fazer exames, precisamos tomar remédios, de vez em quando fazer uma cirurgia ou outra. E na espiritualidade também é assim. Nós somos constantemente atacados. O diabo tem tentado colocar em nós alguns vírus, algumas doenças espirituais, para nos destruir, para nos desanimar. Mas em nome do Senhor Jesus, nós precisamos obedecer a palavra. Nós precisamos colocar de lado tudo aquilo que impede o nosso avanço, o nosso crescimento espiritual, e nos alimentarmos, nos fortalecermos a cada dia do genuíno leite espiritual. Quero orar por sua vida nesse momento, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Deus querido, Pai amado, nós queremos, ó Deus, crescer para a salvação. Queremos pedir e rogar que o Teu Espírito nos dê poder espiritual, para colocarmos de lado tudo aquilo que nos impede avançar, tudo aquilo, ó Deus, que tenta destruir a nossa vida espiritual, a nossa fé. Ó Deus, em nome de Jesus, nos dê poder para vencer as lutas, tribulações e vivermos cada dia em direção à Tua vontade e o Teu querer. Deus querido, Pai amado, abençoe o Teu povo. Dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada debaixo do Teu cuidado, que seja uma semana vitoriosa para a vida de cada um dos Teus servos e servas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana extraordinária.
terça-feira estaremos aqui novamente, estudando a palavra de Deus, buscando o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter.